Olá, eu sou José Rodrigo Dornelles Vieira. É um grande prazer ter esse encontro com vocês para tratar da disciplina de Direito Empresarial. O tema da nossa aula de hoje vai ser a teoria geral do direito societário. Teoria geral do direito societário. E nós vamos então começar a nossa aula de hoje tratando do sumário. Vamos ver quais são os tópicos que serão trabalhados ao longo desse primeiro encontro. Então, o sumário da nossa aula prevê, num primeiro momento, a análise da legislação empresarial. Quais são os tópicos mais importantes para quem está começando o estudo da nossa disciplina? Depois de analisar a legislação empresarial, nós vamos trabalhar a caracterização do empresário, o conceito de empresário no Código Civil e, logo em seguida, a questão do registro. E ainda na aula de hoje, nós vamos analisar, ou pelo menos começar a enfrentar, a questão das espécies de empresário. E no Brasil hoje, existem 3 espécies de empresário: empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. E isso também vai ser objeto da nossa discussão que vai ser iniciada nessa aula, mas que vai ser continuada no encontro seguinte. Então, esse é o sumário da nossa aula e ao longo do encontro de hoje trataremos sobre esses temas e daremos continuidade a esses pontos ainda no nosso segundo encontro. De imediato, então, começamos a análise da legislação empresarial e eu começo citando a Constituição Federal. A Constituição Federal contém vários artigos para quem está se dedicando ao estudo do direito empresarial. Eu posso citar o artigo 1º, inciso 4º, que coloca a livre iniciativa como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu posso citar ainda o artigo 5º, inciso 13, que fala do livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, que consagra, sim, a livre iniciativa. Livre iniciativa que é uma premissa para o próprio exercício da atividade econômica e para a gente se falar em direito empresarial, que é o direito, o ramo do direito que tutela o exercente da atividade econômica, não se falaria em direito empresarial se não houvesse uma livre iniciativa, se a gente não tivesse essa premissa básica regulada na própria Constituição Federal. Ainda nós temos como aspecto importante dentro da Constituição Federal, como um artigo importante dentro da Constituição Federal, o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que fala que compete privativamente à União legislar sobre direito comercial. Compete privativamente à União legislar sobre direito comercial. Artigo 22, inciso 1. E eu aproveito esse artigo 22, inciso 1, para salientar a você que existe uma grande diferença entre a figura do comerciante e a figura do empresário. Vamos lá. A gente pode usar as palavras direito comercial e direito empresarial como sinônimos? Sim, é claro que sim. A Constituição Federal fala em direito comercial. E o direito comercial estuda exatamente os mesmos ramos que o direito empresarial. São 2 expressões que se referem ao mesmo ramo da ciência jurídica. São sinônimos, direito empresarial e direito comercial. Porém, eu não posso confundir a figura do comerciante com a figura do empresário. O conceito de comerciante é um conceito histórico, é um conceito que foi importante dentro do desenvolvimento da disciplina. Na segunda fase do direito comercial, ou direito empresarial, como queiram, o centro dessa disciplina era a figura do comerciante, que praticava aqueles atos de comércio, a teoria dos atos de comércio, consagrada no Código Napoleônico do início do século XIX. Aquele sujeito que fazia a intermediação
na troca, que se interpõe entre o fornecedor e o consumidor. Então, esse conceito de comerciante, ele está muito relacionado a isso, né? A troca de mercadorias. E esse conceito ele foi abandonado e se tornou superado a partir da teoria da empresa, que foi consagrada na metade do século XX, né, na Itália, o Código de 42 italiano, que substituiu a figura do comerciante pela figura do empresário, substituiu a teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa. E hoje, mesmo aqueles autores que se referem à nossa disciplina como direito comercial, sabem que o centro do direito comercial é a figura do empresário. Então, podem usar as expressões direito comercial e direito empresarial como sinônimos, mas não confundam comerciante com empresário. Comerciante é um conceito histórico superado e ultrapassado. Hoje, o centro da nossa disciplina é a figura do empresário. E só para aprofundar ainda mais essa discussão, a gente pode dizer que houve um alargamento, né, nesse conceito. A figura do comerciante não admitia, por exemplo, os exercentes de atividade rural, que hoje podem se enquadrar como empresários. A figura do comerciante não admitia os prestadores de serviço, que hoje podem se enquadrar como empresários. Então, houve um alargamento no âmbito de incidência do direito empresarial e é importante, e eu aproveito o artigo 22, inciso 1 da Constituição, para salientar bem essa diferença entre comerciante e empresário. Ainda sobre o artigo 22, inciso 1, é importante que se diga que algumas causas chegam ao STF só para discutir se houve violação ao artigo 22, inciso 1, ou se não houve. Por exemplo, uma lei estadual que determina que nos rótulos de um determinado produto, nos rótulos de embalagens de café, devem constar determinadas informações. Essa lei estadual viola a competência privativa da União ou não? O STF já se pronunciou sobre o tema e entendeu que não. Por quê? Porque essa matéria é uma matéria de defesa do consumidor. E a defesa do consumidor é competência concorrente. Então pode uma lei estadual determinar que os rótulos de um determinado produto, os rótulos, né, de embalagens de café, contenham tais e tais informações para assegurar a proteção ao consumidor. Outro exemplo, horário de fechamento de estabelecimento empresarial, né? Horário de funcionamento de farmácia. Pode uma lei municipal regular essa matéria? E o STF, na mesma linha, entendeu que sim, que o comércio local pode ser regulado por lei municipal e não feriria o artigo 22, inciso 1, não feriria a competência privativa da União. Ainda, uma lei estadual que estabeleça a composição do Conselho de Administração de uma sociedade de economia mista em que participe o Estado. Aí o STF diz, não pode uma lei estadual dispor sobre a composição do Conselho de Administração de uma sociedade de economia mista cujo capital esteja em parte, seja detido pelo Estado, porque daí feriria o artigo 22, inciso 1 da Constituição. O que eu quero dizer com isso? Que esse artigo suscita uma série de questões, conforme eu demonstrei para vocês. Ainda sobre a Constituição Federal, nós temos o artigo 170 da Constituição, que fala dos princípios da ordem econômica. E eu aproveitei aqui para abrir o artigo 170 numa outra lâmina, né? Até ficou um pouco pequena a transcrição da integralidade do artigo na lâmina, mas está lá na Constituição, e isso serve para salientar a importância do artigo 170 para a nossa disciplina. O artigo 170 estabelece os limites ao exercício da atividade econômica, estabelece os princípios ao exercício da atividade econômica, fala da livre iniciativa, que é um fundamento da ordem econômica, da valorização do trabalho humano, conforme os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade,
livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido às MEs e às EPPs. E a gente tem aqui, no artigo 170, a própria função social da empresa, né? Os próprios limites ao exercício da atividade econômica. A perseguição do lucro é um objetivo válido, é um objetivo lícito. A perseguição do lucro é absolutamente legítima dentro da nossa ordem econômica, dentro da nossa ordem social, de acordo com a nossa Constituição. Porém, essa perseguição do lucro, ela não deve se dar a qualquer custo, ela não deve se dar de qualquer maneira. A perseguição do lucro, ela deve respeitar alguns limites. Eu não posso perseguir o lucro me valendo de trabalho escravo. Eu não posso perseguir o lucro enganando e mentindo para o meu consumidor. Eu não posso perseguir o lucro degradando o meio ambiente. Eu não posso perseguir o lucro prejudicando as microempresas e empresas de pequeno porte. Então a perseguição do lucro ela vai ser legítima quando ela estiver circunscrita aos princípios que tratam da atividade econômica. Os princípios trazidos pelo artigo 170 da Constituição. Então, uma empresa vai estar cumprindo a sua função social se ela gera lucros, né, dentro dos limites traçados pelo artigo 170. Ainda, os princípios da ordem econômica também são fundamentais para o próprio desenvolvimento da atividade econômica, o ambiente da livre concorrência, que deve ser preservado, a propriedade privada, que deve ser preservada, a função social da propriedade, que nessa linha que nós já falamos de esses bens de produção serem utilizados não só para os fins egoísticos do empresário, mas também atendendo aos interesses de todos aqueles que gravitam em torno da empresa, a comunidade, a coletividade em geral, os empregados, o próprio fisco que arrecada tributos a partir daquela atividade. Então, o 170 é um artigo importantíssimo ao trazer a função social da empresa e ao traçar os limites ao exercício da atividade econômica. Ainda, e voltando à lâmina anterior, eu trago o artigo 173, parágrafo 4º, que fala da repressão ao abuso do poder econômico, e essa repressão ao abuso do poder econômico estava até bem pouco tempo regulada na Lei 8884 de 94, hoje nós temos a Lei 12.529 de 2011, a Lei 12.529 de 2011, que trata da reformulação dessas condutas de violação à ordem econômica. A gente tem lá a regulação dos oligopólios, dos monopólios, dos cartéis, o CAD, que trata justamente da repressão ao abuso do poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário dos preços, tudo isso regulado hoje na Lei 12.529 de 2011. Ainda, nós temos o artigo 179 da Constituição Federal, que fala do tratamento favorecido a ME e EPP, que hoje está tutelado na Lei Complementar 123 de 2006. A Lei Complementar 123, ela visa implementar esse comando constitucional. A Constituição determina que o microempresário e o empresário de pequeno porte, ele deve ser favorecido, ele deve ser protegido, ele deve ter um tratamento simplificado. E hoje nós temos na Lei Complementar 123 esse regime favorecido e simplificado do ponto de vista tributário, do ponto de vista de direito administrativo, do ponto de vista de direito societário, e nós vamos ao longo dos nossos encontros tratar inclusive dessa Lei 123, da proteção e do regime jurídico da microempresa e da empresa de pequeno porte. E temos ainda, a respeito da legislação empresarial, o Código Comercial. Vamos dizer, o Código Comercial ainda está em vigor? Sim! O Código Comercial de 1850. Naquele tempo, o Brasil ainda era um império, não era nenhuma república. Não tinha sido proclamada república. Naquele tempo, quando o Código Comercial foi editado, ainda havia escravos no Brasil, ainda havia escravidão, né? O Brasil, em 1850, era um império, ainda tinha escravidão, e lá, nesse contexto, foi editado o Código Comercial.
e ele ainda está em vigor. Existe um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional de edição de um novo Código Comercial, né, que culminaria, sim, com a revogação desse Código Comercial que nós temos aí. E, na verdade, o que nós temos em vigor atualmente são os artigos 457 a 796, a parte segunda do Código Comercial que rege o comércio marítimo. E é isso que vocês precisam saber, é isso que interessa. Existe um Código Comercial no Brasil? Sim, existe. Ele está em vigor? Sim, ele está em vigor. Na parte que rege o comércio marítimo. Tão só nessa parte. E ainda, senhores, quanto à legislação empresarial, eu devo falar para vocês que a espinha dorsal, a coluna vertebral do nosso direito comercial, ela está hoje no Código Civil. E eu trouxe aqui na lâmina os principais artigos do Código Civil que tratam da matéria do direito empresarial. Então a gente tem do artigo 887 ao 926 a disciplina dos títulos de crédito, do 966 ao 980 a disciplina do empresário, né? 966 é quando começa o livro 2, o livro do direito da empresa. Sem prejuízo de legislações extravagantes. Então nós temos, quanto ao título de crédito, a Lei 5474 de 68, que trata de duplicatas, a Lei 7357 de 85, que trata do cheque, a Lei Uniforme de Genebra, que trata de letra de câmbio e nota promissória, e esses pontos serão abordados nos nossos encontros. Nós temos sobre o empresário a Lei Complementar 123, que trata da microempresa e da empresa de pequeno porte. A gente tem ainda, dentro do Código Civil, do 981 ao 1101, o direito societário, colocado quase que integralmente dentro do Código Civil. Nós temos ainda a 6404, a Lei das SAs, que trata da sociedade anônima e da comandita por ações, que é uma legislação extravagante importante em matéria de direito societário. Nós temos ainda a dissolução tratada dos artigos 1102, melhor dizendo, a 1112 do Código Civil, e eu coloquei ali também a Lei de Falências, a Lei 11101, que é uma forma de dissolução das sociedades por meio da falência. Ainda, do 1113 ao 1141, as operações societárias, cisão, fusão, transformação e incorporação. E dentro da Lei 6404, a gente tem também essas operações societárias reguladas. Coloquei ainda, do 1142 ao 1149, o Código Civil trata do estabelecimento empresarial, que é uma disciplina extremamente importante, tratada em poucos artigos e que tem como legislação extravagante de interesse a Lei 8245 de 91, que é a lei de locações e fala sobre o direito ao ponto comercial, o direito ao ponto, o direito à ação renovatória, o direito ao ponto, o direito de inerência, o direito à renovação do contrato, regulado a partir do artigo 51 da Lei 8245, e interessa bastante para quem estuda estabelecimento empresarial. Nós temos ainda, do 1150 ao 1154 do Código Civil, a questão do registro, e o registro ele é regulado pela Lei 8934 de 94, toda a atividade das juntas comerciais, e nós vamos falar nos nossos encontros, tanto do estabelecimento empresarial, quanto a questão das juntas comerciais, vão ser abordadas ao longo dos nossos encontros. Temos ainda, do 1155 ao 1168, a questão do nome empresarial, e aí eu coloquei a Lei 9279 de 96, que trata do INPI, da propriedade industrial. Não, são temas diferentes, mas são temas afins, né? A proteção do nome e a proteção da marca, né? Então, quem protege o seu nome, quem protege a sua marca, as semelhanças e as diferenças que existem entre essas disciplinas. Ainda coloquei o 1169 ao 1178, onde o Código Civil fala dos prepostos à mão de obra utilizada pelo empresário, e do 1179 ao 1195, o Código Civil trata da escrituração. E aí termina o livro 2, termina o direito de empresa. E nós vamos, ao longo dos nossos encontros, abordar então os principais tópicos relacionados a esses temas que são tratados pelo Código Civil, mas não exaustivamente, porque também existe a legislação extravagante.
Então esse sobrevoo panorâmico, ele serve até para que o aluno possa se situar dentro da nossa disciplina, saber quais são os pontos importantes da nossa disciplina e onde ele pode encontrar esses pontos na nossa legislação. É para ele adquirir uma autonomia e poder eventualmente consultar alguma legislação, algum tema em que tenha um particular interesse. Dito isso, a gente continua a nossa aula falando agora dos conceitos elementares de direito empresarial. E eu trago aqui 3 conceitos elementares: o conceito de empresário, o conceito de estabelecimento e o conceito de empresa. Nós vamos, ao longo dos nossos encontros, discutir esses conceitos, debatê-los e aprofundá-los, né? Mesmo que vocês não estejam convencidos no primeiro momento da veracidade do que está aí, do que eu vou falar agora, fiquem tranquilos que ao longo da nossa disciplina as eventuais dúvidas serão dissipadas. Mas é importante que eu coloque esses conceitos elementares porque eles são premissas para o enfrentamento da nossa disciplina. E até para que vocês saibam que quando eu utilizo esses conceitos, eu utilizo com esse significado. Primeiro conceito é o conceito de empresário. Empresário sempre é uma pessoa, física ou jurídica. É o sujeito que exerce a atividade econômica organizada. Empresário é pessoa, é sujeito de direitos. O conceito de empresário está no artigo 966 do Código Civil. Eu sou um empresário. Eu sou um empresário. Artigo 966 do Código Civil. Um segundo conceito importante é o conceito de estabelecimento empresarial. Estabelecimento é o complexo de bens organizado pelo empresário. Estabelecimento é res, é coisa, embora nem sempre seja físico, né? A gente pode ter bens corpóreos ou incorpóreos, materiais e imateriais, mas a noção de estabelecimento está relacionada a patrimônio, a coisa, objeto de direito. Não caiam naquele erro, não incidam naquele erro de subjetivar o estabelecimento, e como se o estabelecimento fosse sujeito. Não, é objeto de direito. E embora nem sempre a relação que se estabelece entre o empresário e o seu estabelecimento seja uma relação de propriedade, a gente pode sintetizar a noção de estabelecimento na seguinte sentença: eu tenho um estabelecimento. Eu sou um empresário, eu tenho um estabelecimento. E um outro conceito importante, na verdade elementar para a nossa disciplina, é o conceito de empresa. Empresa é atividade. Empresa entra na categoria de ato jurídico, na verdade de atividade, porque é um conjunto de atos. Empresa não é sujeito, empresa não faz nada, a empresa não compra, a empresa não vende, a empresa não paga, a empresa não assina. A empresa também não é um sujeito de direitos. Quem paga, quem assina, quem compra, quem vende é o empresário. Empresa é uma atividade exercida pelo empresário. A empresa é um agir, é um fazer. Eu exerço uma empresa. Eu exerço uma empresa. Se vocês querem o uso correto da palavra empresa, consultem o artigo 974 do Código Civil e seus parágrafos. Lá, a palavra empresa, ela é utilizada como sinônimo de empreendimento, como sinônimo de atividade. Se vocês querem o uso correto da palavra empresa, consultem o 1142, porque lá a palavra empresa está como sinônimo de atividade, empreendimento. Consultem o artigo 2º da Lei das SAs. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo. Pode ser objeto da companhia qualquer atividade de fim lucrativo. Assim como no 1142 do Código Civil, assim como no 974 do Código Civil, também no artigo 2º da Lei 6404, a palavra empresa está sendo utilizada como sinônimo de atividade, empreendimento.
agir, fazer. Eu exerço uma empresa. O conceito de empresa não está expresso no Código Civil, né? Ele deriva do próprio 966, né? Empresário é quem exerce uma empresa, é quem exerce a atividade econômica organizada. Então a empresa é a atividade econômica organizada. É esse complexo de relações jurídicas. Vamos agora analisar o artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito de empresário. O conceito de empresário está no artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E nós vamos analisar, a partir de agora, todos os elementos normativos desse conceito de empresário. Vamos pegar o profissionalismo, a atividade, a economicidade e a organização e falar sobre cada um desses elementos normativos e quais são as ideias que devem ser associadas a esses elementos normativos. Quando o artigo 966 do Código Civil diz que empresário é quem exerce profissionalmente, ou seja, que o empresário é um profissional. O que ele quer dizer com isso? O empresário é um profissional porque ele faz isso de maneira habitual, de maneira reiterada, porque não é de vez em quando, não é esporadicamente, não é um hobby. Ele faz isso de maneira estável, de maneira constante, de maneira permanente. O professor Fábio Lyoa Coelho, ele associa ao profissionalismo também o monopólio das informações. O empresário é um profissional porque ele detém o monopólio das informações. Ele sabe o que entra e o que sai. Ele conhece os insumos e ele conhece o resultado. Ele conhece as virtudes e os defeitos do seu produto. E essa é uma diferença que existe entre o empresário e o seu empregado. Muitas vezes o empregado é alienado no sentido de executar uma tarefa sem ter a noção do todo, sem ter o conhecimento do todo. E o empresário não. Ele detém o monopólio das informações. Ele conhece toda a cadeia produtiva. Ainda ao elemento do profissionalismo, nós podemos agregar a noção de titularidade do empreendimento. O empresário é o profissional porque em nome dele a atividade é exercida, porque ele assume o risco do exercício da atividade econômica. Se aquele empreendimento der errado, os ônus serão suportados pelo empresário. Se aquele empreendimento der certo, os bônus serão oferidos por ele. Então, ele assume o risco da atividade econômica. E essa também é uma diferença que existe entre o empresário e o seu empregado. Além do profissionalismo, diz o Código Civil que o empresário exerce atividade. O que vem a ser essa atividade? A palavra atividade vem de ação, vem de agir, vem de ato. A palavra atividade pressupõe movimento. O empresário é um sujeito dinâmico, é um sujeito que está atuando. Ninguém é empresário parado, ninguém é empresário dormindo. Ser empresário pressupõe a prática de um conjunto de atos. Um conjunto de atos com uma finalidade em comum. Vamos sofisticar esse conceito e vamos criar uma situação. Imaginem que um sujeito chamado Antônio identificou uma oportunidade no mercado e ele vai se dedicar agora a comercializar refeições, vai vender comida, vai montar um buffet. E o Antônio, ele calculou que se ele vender 200 refeições num dia, ao final de um mês, ele vai ter um resultado satisfatório, ele vai ter um lucro fazendo isso. A pergunta é, o que o Antônio precisa fazer para comercializar 200 refeições num dia? Essas 200 refeições, elas não vão se materializar instantaneamente num estalar de dedos. Essas 200 refeições, elas não vão surgir do nada, espontaneamente. O Antônio vai precisar praticar uma série de atos para oferecer no mercado
esse produto. O Antônio vai precisar, se ele não for proprietário de um imóvel, né, adequado a isso, ele vai ter que locar um imóvel onde vai funcionar o estabelecimento empresarial. O Antônio vai precisar adquirir mesas, cadeiras, talheres, copos, uma cozinha industrial, se for um buffet, todos aqueles equipamentos de buffet, para poder receber os seus clientes. Ele vai precisar contratar mão de obra, vai contratar garçons, vai contratar cozinheiros, vai contratar ajudantes de cozinha, vai contratar atendentes, vai contratar pessoas para ficarem no caixa, para fazerem a limpeza. O Antônio vai precisar se relacionar com um banco que vai gerir os recebíveis desse empreendimento. O Antônio vai precisar se relacionar com os fornecedores de matéria-prima, fornecedores de bebidas, fornecedores de insumos, desde saladas, frutas, verduras, enfim, fornecedores de carne, de arroz, de feijão. O que eu quero dizer com isso, senhores? O Antônio vai precisar manter um complexo de relações jurídicas para oferecer no mercado um produto ou um serviço. E ele vai manter essas relações jurídicas não porque ele gosta, não porque ele quer, mas porque ele precisa. Porque essas relações elas são necessárias para poder oferecer no mercado 200 refeições por dia. A atividade exercida pelo empresário, a empresa é justamente a organização, a manutenção dessa rede, desse feixe de contratos. É justamente esse complexo de relações jurídicas que precisam ser coordenadas pelo empresário. E se o Antônio um dia chegar e conseguir vender as 200 refeições por dia, ele não vai poder dizer, bom, agora eu vou para casa, vou dormir, vou tirar férias, vou passar um mês e meio fora, passar um mês inteiro fora, não quero mais saber desse restaurante. Não! Se ele conseguir vender as 200 refeições por dia, no dia seguinte ele vai ter que estar lá de novo, monitorando aquelas relações, verificando se o ponto, se o estabelecimento está organizado, verificando se a limpeza está funcionando, se o garçom está funcionando, se a cozinha está funcionando, se o fornecedor de insumos está funcionando, se o caixa está funcionando, se o fornecedor de carne está funcionando. Ele vai sempre monitorar essas relações, fazer um acompanhamento permanente, e por isso é uma atividade, porque ela é constante, reiterada, permanente, ela não se esgota num ato. E o Antônio só vai parar de exercer essa atividade quando ele se aposentar, quando ele fizer o trespasse e vender aquele empreendimento, o estabelecimento, ou quando ele morrer. Enquanto ele atuar como empresário, ele vai realizar, exercer essa atividade, exercer a empresa, praticar todos os atos necessários para oferecer no mercado um produto ou um serviço. E essa atividade, ela é econômica, porque o Antônio faz isso não porque ele quer acabar com a fome no mundo, mas porque ele quer ganhar dinheiro. Claro que é muito importante, é necessário que existam pessoas que atuem, que exerçam a benemerência, que atuem de maneira filantrópica, que atuem movidos por outros interesses que não os interesses puramente econômicos. Mas esses sujeitos, eles não vão se organizar empresarialmente, eles não vão se submeter ao regime jurídico empresarial, eles vão constituir uma ONG, uma associação, se eles quiserem acabar com a fome no mundo. Agora, o Antônio, ele tem o intuito de lucro. A motivação dele é uma motivação econômica. Essa atividade é econômica porque produz ou circula riqueza, porque tem intuito de lucro. E o último elemento normativo do artigo 966 do Código Civil é o elemento da organização. Disse que a atividade exercida pelo empresário é uma atividade econômica organizada. E aí eu tenho que dizer para vocês que existem alguns sujeitos que exercem profissionalmente uma atividade econômica e não são empresários. Repito, existem alguns sujeitos que exercem uma atividade econômica de modo profissional e não são empresários. Eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo
aqueles profissionais do parágrafo único do 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. Exemplo: médico, advogado, contador, fisioterapeuta, dentista, engenheiro, arquiteto, artistas em geral, músicos, escultores, cantores, escritores, estão excluídos do regime jurídico empresarial. Por quê? Porque lhes falta o elemento da organização. E organização aqui no sentido econômico. O conceito de empresa, o conceito de empresário, é um conceito que vem lá da economia. Quem estuda economia, microeconomia, teoria da firma, né? Lá se tem o conceito de empresa. E o direito juridicizou esse conceito de empresa. E lá na economia existe uma diferença entre a atividade econômica organizada e a atividade não organizada do ponto de vista econômico. Então, uma atividade econômica não empresarial. Qual é a diferença entre uma atividade econômica organizada e uma atividade econômica não organizada? Lá na economia se fala nos fatores de produção. A organização é pôr em ordem os fatores de produção. Quais fatores? Mão de obra, capital, insumos e tecnologia. A empresa, a unidade de produção de bens, os fatores de produção postos em atividade, essa estrutura econômica, que pressupõe então a organização desses fatores de produção. Porém, para nós, juristas, mais do que entender o que é uma estrutura economicamente organizada, o que é uma estrutura empresarial, mais importante para nós é entender os efeitos da organização na atividade econômica. O que acontece quando eu tenho uma organização no sentido econômico e que não acontece com aquela atividade não organizada? Duas consequências importantes. A empresa, a atividade econômica organizada, ela é uma estrutura impessoal. Vocês já devem ter ouvido aquela máxima: ninguém é insubstituível. A empresa funciona mais ou menos assim. Na empresa, ninguém é insubstituível. A empresa não depende de A, de B ou de C. Se um funcionário falta o serviço, a gente não vai fechar. O Antônio não vai fechar o restaurante porque o cozinheiro adoeceu, porque o cozinheiro tirou férias, porque o cozinheiro faltou ao trabalho. Ele vai pegar um ajudante de cozinha e vai promover a cozinheiro, e ele vai pegar um garçom e vai ajudar na cozinha, e alguém vai cobrir, vai suprir aquela ausência. A estrutura empresarial, ela absorve as ausências. A estrutura empresarial se sobrepõe às pessoas. A empresa é uma estrutura impessoal. A organização se sobrepõe às pessoas. Ninguém é insubstituível. Essa impessoalidade é uma nota da atividade econômica organizada. E mais do que isso, uma outra consequência importante: por meio da empresa, o homem consegue transcender a sua capacidade. Por meio da empresa, o homem consegue fazer mais com menos. Ocorre a maximização dos recursos. A empresa triunfou como modo de produção, a empresa triunfou lá na economia, não porque eu acho ela mais bonita, porque eu gosto, porque não, é porque ela é mais eficiente, porque ela permite uma alocação mais eficiente dos recursos. No mundo da escassez, onde a gente tem recursos limitados e desejos ilimitados, necessidades ilimitadas, a gente precisa estruturar a atividade econômica de modo eficiente, de modo racional. E a empresa tem essa racionalidade econômica, de onde se consegue potencializar o uso dos recursos, de onde se consegue extrair um melhor resultado, de onde se consegue fazer mais com menos. O homem consegue transcender as suas limitações. Existem determinados empreendimentos que uma vida seria pouco.
O sujeito não conseguiria fazer aquilo sozinho, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira exclusivamente para aquilo. Na empresa, isso é possível. A empresa consegue viabilizar isso. A empresa consegue fazer mais com menos. Sabendo dessas consequências, sabendo desses efeitos da organização sobre a atividade econômica, a gente consegue entender por que aqueles profissionais do parágrafo único do 966 estão excluídos do regime jurídico empresarial. Imaginem um médico, e é um exemplo bom, né, que eu gosto de recorrer, um neurocirurgião. Quantas cabeças um neurocirurgião consegue operar num dia? 50? 100? 20? 10? Quando for a minha, né, senhores, eu quero que ele opere só a minha semana inteira. Que ele durma tarde, acorde tarde, ou durma cedo e descanse, mas vá ao cinema, relaxe. Para quê? Para que ele esteja bem disposto. Eu não quero pegar um neurocirurgião que esteja abarrotado. E ele tem uma limitação para operar. Ele não pode operar 50, 100 cabeças num dia, nem 10, né? Além disso, se no dia da minha cirurgia o neurocirurgião não puder comparecer, será que eu vou aceitar que coloque o estagiário para operar minha cabeça? Será que eu vou aceitar que coloque o R1, o R2, o R3? É claro que não, senhores. Se eu puder esperar, eu vou querer fazer a cirurgia com o médico da minha confiança, com o médico que eu confio, né? Que eu escolhi. Claro que se for uma cirurgia de emergência, pode ser até um açougueiro. Mas se eu puder esperar, eu irei esperar. É uma obrigação pessoal. A atividade ali é pessoal. Imaginem que o Roberto Carlos vai fazer um show em Porto Alegre. E no meio do caminho para o show, ele tem uma indisposição e o show vai ser cancelado. Só que na plateia existe um sujeito que conhece todo o repertório do rei, que tem uma voz aveludada, que tem uma voz de um rouxinol, um sujeito que tem uma performance de palco, que é um cover perfeito e tem uma performance de palco até melhor que a do rei. Será que aquele sujeito que comprou o ingresso a R$1.000, ele vai aceitar assistir esse cover? Será que esse sujeito que é fã do Roberto Carlos vai aceitar que um outro sujeito, uma outra pessoa suba ao palco e faça o show? É evidente que não. Ele prefere ver o Roberto Carlos numa cadeira de rodas, ele prefere ver o Roberto Carlos, por mais debilitado que esteja, né? Ele quer um show do rei. Tem que ser o rei. Aquela máxima, ninguém é insubstituível, ela não se aplica aos profissionais do parágrafo único do 966, porque esses sujeitos, eles são únicos. Esses sujeitos exercem uma atividade infungível, insubstituível, uma atividade personalíssima, uma atividade de confiança. E por isso é natural que eles estejam, em princípio, excluídos do regime jurídico empresarial, porque lhes falta, em princípio, o elemento da organização. Espero que tenha ficado claro o conceito de empresário trazido no Código Civil, depois dessa análise de todos os seus elementos normativos e já analisando também o parágrafo único do artigo 966. Nós vamos adiante com a nossa aula, falando agora da questão do registro. Quem não tem registro na junta comercial pode ser considerado empresário? A resposta é sim, mas será empresário irregular. A caracterização do empresário independe do registro. O registro é uma obrigação do empresário. O registro é uma obrigação do empresário que vai atribuir regularidade ao exercício da atividade empresarial.
se eu fizer a pergunta, quem não tem registro pode ser considerado empresário? A resposta é sim. Quem não tem registro pode ser considerado empresário. Notem, quando falamos do artigo 966, em nenhum momento falamos do registro. A caracterização do empresário independe do registro. O registro vai atribuir regularidade ao exercício da atividade empresarial. Indo adiante, esse sujeito que exerce atividade empresarial de modo irregular, ele vai sofrer uma série de ônus, ele vai sofrer uma série de sanções. Ele não vai ter CNPJ, ele não vai poder assinar a carteira de trabalho dos seus empregados, ele não vai poder recolher os tributos adequadamente, ele não vai emitir nota fiscal, ele não vai poder se enquadrar como ME ou EPP, ele não vai ter direito à recuperação judicial, ele não vai poder participar de licitações. Se houver a falência desse empresário, já vai se presumir aqui a prática de crime falimentar, já haverá prática de crime falimentar. A responsabilidade patrimonial desse empresário é ilimitada, os bens particulares vão responder, os seus livros não vão ter eficácia probatória, ele não vai poder ter conta bancária. Em resumo, o sujeito que exerce atividade empresarial sem o prévio registro na junta, ele vai atuar de maneira clandestina, irregular, marginalizado. É um sujeito que não consegue se inserir no mercado. A gente tem, obviamente, um contingente muito grande de empresários irregulares e muitas vezes eles recorrem a expedientes como aluguel ou compra de nota, que é uma atividade absolutamente ilícita. Muitas vezes eles contratam empregados e aí combinam, olha, eu não vou assinar tua carteira para te pagar mais, porque se eu assinar tua carteira eu vou ter que reduzir teu salário, porque tem custos, e aí o empregado acaba concordando com isso, mas é uma atividade em que já há crime contra a ordem tributária, crime contra as relações do trabalho, é algo absolutamente ilícito, ilegal e... Enfim, infelizmente existe um contingente muito grande no Brasil, maior do que se deveria, que atuam na informalidade, que deveriam estar registrados, mas não estão. Exercem atividade econômica sem fazerem a prévia inscrição na junta comercial. São empresários. O regime jurídico empresarial incidiu. E eles vão sofrer as sanções de não terem cumprido com a obrigação do registro. Indo adiante, com a nossa disciplina, nós vamos falar agora dos sujeitos que exercem atividade econômica e estão excluídos do regime jurídico empresarial. Nós vamos, na verdade, falar de 4 grupos de excluídos do regime jurídico empresarial. Estão excluídos do regime jurídico empresarial o sujeito que não exerce atividade econômica organizada, o sujeito que exerce profissão intelectual, em princípio excluído, o sujeito que exerce atividade rural, em princípio está excluído, e as cooperativas. E nós vamos entender esses 4 grupos e fazer alguns comentários importantes, até porque existem algumas exceções dentro desses grupos. Exceções que são importantes que vocês saibam, que vocês conheçam, que vocês dominem. Então, nós vamos dar atenção a esses 4 tópicos, a esses 4 grupos, falando das respectivas exceções. Primeiro grupo, sujeito que não exerce atividade empresarial, ou seja, sujeito que não exerce atividade econômica organizada. E seria até uma obviedade, né? Pô, professor, para ser empresário eu tenho que exercer atividade econômica organizada. Se eu não exerço, é óbvio que eu não me submeto ao regime jurídico empresarial. Eu não sou empresário, eu não exerço atividade econômica organizada. Eu estou excluído do regime jurídico empresarial. Isso é uma obviedade, é uma leitura a contrário senso do 966. E seria até desnecessário falar desse grupo se não fosse a existência de algumas exceções a essa regra. Se não fosse a existência de alguns sujeitos que são inseridos no regime jurídico empresarial
mesmo sem exercer atividade econômica organizada, ou mais do que isso, independentemente de exercer atividade econômica organizada. É o que diz, por exemplo, o artigo 982, parágrafo único, em relação à sociedade por ações, sociedade anônima. Independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Ou seja, não importa o que ela faça, não importa se ela exerce atividade econômica organizada ou se ela não exerce, a sociedade por ações sempre se submete ao regime jurídico empresarial. Eu não vou precisar analisar se estão presentes os elementos do 966. Não interessa se ela exerce atividade econômica organizada. Em razão do tipo societário adotado, ela sempre está inserida no regime jurídico empresarial. Então, mesmo sem exercer atividade econômica organizada, se adotou um tipo de SA, tu vai submeter ao regime jurídico empresarial e, para todos os efeitos, para fins jurídicos, tu é empresário, juridicamente um empresário. O segundo grupo, dentro dessas exceções, é o chamado MEI. O MEI é um microempreendedor individual. O MEI é um sujeito que deve estar enquadrado como microempresário, inscrito como empresário individual. Na verdade, o MEI, ele é um empresário individual, né, que é menor do que o microempresário. Para ser microempresário, tu tem que ter uma receita bruta anual até 360 mil. 360 mil por ano. Para ser MEI, a tua receita bruta anual tem que ser de até 60 mil. O MEI, na verdade, vem atender uma política pública do governo federal de inclusão social, para dar um vínculo a esses agentes econômicos nanicos de menor porte, para que eles tenham um vínculo com a Seguridade Social, para que eles tenham uma aposentadoria por tempo de contribuição, para que eles tenham uma aposentadoria por invalidez, para que eles recebam um auxílio doença, para que eles recebam um auxílio reclusão, enfim, para que eles tenham um vínculo com a Seguridade Social. E ao formalizar essas atividades econômicas, acabaram mexendo ainda que em parte no direito empresarial, porque trouxeram o MEI para o regime jurídico empresarial. Quando o governo federal faz propaganda do MEI, quem é que ele coloca? Ele coloca o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de pipoca, uma costureira que trabalha em casa, enfim, um sujeito que vende churrasquinho. Esse sujeito hoje ele pode se inscrever como MEI. E o MEI está inserido, ainda que parcialmente, no regime jurídico empresarial. Na frente do Ministério da Fazenda, do edifício aqui em Porto Alegre, tem um sujeito que volta e meia fica ali com uma banquinha, tamanho de uma classe, onde ele vende bolacha, mandolate, chocolate, e ele tem do lado um isopor, onde ele comercializa água, refrigerante. Esse sujeito é empresário. Por tudo que eu li a respeito lá de microeconomia, teoria da firma, e lendo o artigo 966 do Código Civil, por entender que o empresário, né, tem esse viés do uso da mão de obra alheia, né, da exploração do trabalho alheio, eu não consigo enxergar no MEI os elementos necessários à caracterização de um empresário conforme previsto no 966. Atividade econômica organizada, porque o MEI ele trabalha sozinho, muitas vezes com um único empregado, e na verdade a Lei 123, artigo 18A, 18C, o 68, 68, né? Ele só pode ter no máximo um empregado que receba um salário mínimo ou piso da categoria. Ou seja, o MEI, em princípio, não se insere na hipótese, nos elementos normativos do artigo 966, a hipótese de incidência do 966. A despeito disso, ele está incluído, ainda que parcialmente, no regime jurídico empresarial. Ele vai ter um registro na junta comercial. Então o recado aqui é o seguinte: está excluído do regime jurídico empresarial quem não exerce atividade econômica organizada, salvo a SA e salvo se o sujeito se enquadrar como MEI nos termos do artigo 18A, 18C,
68 da Lei Complementar 123. Segundo grupo de excluídos do regime jurídico empresarial, o sujeito que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Já falamos sobre isso. Médico, advogado, contador, em princípio, está excluído do regime jurídico empresarial por exercer uma atividade personalíssima, uma atividade de confiança, uma atividade infungível. Tem que ser ele, né? Tem que ser aquele sujeito. Em princípio, essas atividades estão excluídas do regime jurídico empresarial. Mas o 966, parágrafo único, ele tem uma hipótese de inclusão dessas atividades no regime jurídico empresarial. Diz assim: salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Ou seja, admite-se que o exercente de atividade intelectual tenha sido absorvido por uma estrutura empresarial. É o caso do médico que trabalha num hospital e não numa clínica médica, porque a clínica médica, em princípio, é uma sociedade simples. É o caso de um designer, né, o sujeito que desenha calçado, desenha bolsa, desenha peças de roupa. Se ele só é designer, ele não é empresário. Agora, se ele passa a produzir, a fabricar suas peças, ele pode sim ser inserido no regime jurídico empresarial. Ou, se a gente imaginar uma fábrica de móveis que tenha dentro da sua estrutura um núcleo de criação integrado por designers, que são os responsáveis por conceber as linhas que vão ser produzidas por aquela fábrica de móveis. Bom, essa atividade intelectual de designer foi absorvida por uma estrutura empresarial, foi absorvida como elemento de empresa. De um modo geral, não existe uma linha objetiva, na verdade não existe uma linha objetiva, seja faturamento, seja número de empregados, que determine quando uma atividade intelectual tornou-se elemento de empresa. Se trabalham com dois critérios. O primeiro critério é justamente esse elemento da organização, da impessoalidade, e o critério mais aceito, mais trabalhado, é a questão da sociedades uniprofissionais, né? Enquanto aquela atividade for exercida só por profissionais, né, daquela área, com aquela formação, não se tornou elemento de empresa. Para ser elemento de empresa, tem que ser agregadas outras atividades além daquela profissão intelectual. Então devem ser agregadas novas atividades, né? E aí, agregando-se novas atividades, pode aquela profissão intelectual ser absorvida como elemento de empresa. Então a gente pode ter as sociedades uniprofissionais, escritórios de contabilidade, clínicas médicas, sociedades de advogados, todas essas são sociedades, visam lucro, mas não são sociedades empresárias e são sim chamadas de sociedades simples, que é uma dicotomia existente no direito societário, que vai ser a respeito da qual nós vamos conversar ainda na aula de hoje. Dito isso, então, vimos que quem exerce profissão intelectual, em princípio, está excluído do regime jurídico empresarial, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Um outro grupo de excluído do regime jurídico empresarial é o exercente de atividade rural. Exercente de atividade rural. Comparem o artigo 967 do Código Civil com o artigo 971. O 967 diz: é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início das suas atividades. O 971 diz assim: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, caso em que, depois de inscrito, ficará sujeito às mesmas obrigações que o empresário sujeito a registro. O que eu quero dizer com isso, senhores? O exercente de atividade rural, ele é uma exceção em relação à regra geral. Para todas as demais atividades,
o registro é obrigatório e tem eficácia declaratória. Eu já sou empresário, independente do registro. O registro é uma obrigação que vai atribuir regularidade. O registro tem eficácia declaratória, mas para o rural é diferente. Para o exercente de atividade rural, além da caracterização econômica, eu preciso do registro para que ele possa ser considerado empresário juridicamente. Ele só se submete ao regime jurídico empresarial se ele fizer a inscrição e após essa inscrição. Não existe a figura do rural irregular, porque ele não está obrigado a fazer o registro. O registro é uma opção, o registro é uma faculdade. A lei deixou ao crivo do próprio sujeito escolher ou não vincular-se ao regime jurídico empresarial. Então, se eu sou um tomateiro, se eu planto tomate e eu tenho lá no meu empreendimento todas as características de uma empresa, é um agrobusiness, é um agronegócio, eu tenho lá uma atividade impessoal, uma estrutura impessoal, não basta essa caracterização econômica para a incidência do regime jurídico empresarial. Não basta a realização da hipótese de incidência do 966. Para o rural eu preciso, além da caracterização econômica, o registro, que ele opte, que ele escolha, que vincule ao regime jurídico empresarial por opção por meio do registro. O registro para ele tem eficácia constitutiva. O registro para o sujeito que exerce atividade rural, ele é facultativo e com eficácia constitutiva. Eu só me torno empresário a partir do registro. Ele é uma exceção. Basta comparar o 967 com o 971. E isso se explica por razões históricas, porque historicamente o senhor da terra, o senhor feudal, a aristocracia rural era antagonista daquela classe burguesa, da classe comerciante. Então o regime jurídico do exercente da atividade rural nunca foi o regime jurídico empresarial. E essa inserção hoje, ela se dá de maneira lenta e gradual. Indo adiante, senhores, o quarto grupo de excluídos do regime jurídico empresarial são as cooperativas. E com o mesmo fundamento que inclui sempre a SA como uma sociedade empresária, o mesmo artigo que diz isso exclui peremptoriamente as cooperativas do regime jurídico empresarial. A cooperativa nunca vai se submeter ao regime jurídico empresarial. Diz o 983, parágrafo único. Perdão, 982, parágrafo único. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. As cooperativas são sociedades simples, se submetem aos artigos 1093 ao 1096 do Código Civil e a um regulamento especial, a Lei 5764 de 71. É uma sociedade simples. É importante que eu diga sobre as cooperativas que ela é uma exceção não só em relação a esse aspecto, mas existe um artigo no Código Civil que fala do registro, o 1150, que diz assim: o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais, 1150 do Código Civil. E a sociedade simples ao registro civil de pessoas jurídicas. Ok, basta eu saber ler que eu vou concluir que as cooperativas têm o ato constitutivo arquivado no registro civil de pessoas jurídicas. E isso está errado, não é verdade? As cooperativas têm ato constitutivo arquivado na junta comercial. Ué, professor, mas o Código Civil não disciplina essa matéria? Sim, disciplina. Mas a Lei 5764 também disciplina, e de maneira diversa, e manda as cooperativas terem seus atos constitutivos arquivados perante a junta. Ué, mas a lei posterior não revoga a lei anterior? Sim, revoga. Mas a lei geral posterior não revoga a lei especial. Então, neste particular, o Código Civil não revogou a Lei 5764. E a cooperativa é a única sociedade do gênero simples, ou de natureza simples, que tem seu ato constitutivo arquivado perante a junta comercial.
Todas as demais, conforme o 1150, tem ato constitutivo arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, cuidado aqui, né, que as cooperativas, embora sejam sociedades simples, têm ato constitutivo arquivado na junta comercial. Para fechar essa lâmina, então, senhores, estão excluídos do regime jurídico empresarial o sujeito que não exerce atividade econômica organizada, salvo se for SA ou MEI, o sujeito que exerce profissão intelectual, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, o sujeito que exerce atividade rural, em princípio, está excluído do regime jurídico empresarial, salvo se, além da caracterização econômica, ele fizer a inscrição na junta, e a cooperativa, que sempre estará excluída do regime jurídico empresarial. Essa noção é uma noção muito importante, levem com vocês. Indo adiante, senhores, indo adiante. O próximo tema da nossa aula são as espécies de empresário. Então, o sujeito que se enquadra no 966 do Código Civil, o sujeito que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada, ele vai se enquadrar numa dessas três espécies de empresário. Necessariamente uma, somente uma, apenas uma. Empresário individual, sociedade empresária e, mais recentemente, as empresas individuais de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI ou EIRELI. Uma noção, é uma diferenciação breve. Vamos distinguir essas espécies de empresário. Uma diferenciação breve. Empresário individual é a pessoa física que exerce atividade econômica organizada. Empresário individual é a pessoa física que exerce atividade econômica organizada. Sociedade empresária é uma pessoa jurídica constituída por 2 ou mais sócios, formada por 2 ou mais pessoas. E aí, nesse conceito ligeiro de sociedade, nesse conceito rápido, nessa noção de sociedade, eu tenho que chamar a atenção que essa noção é uma noção geral, mas essa noção ela comporta exceções. Às vezes a sociedade não vai ser uma pessoa jurídica, excepcionalmente. E às vezes a sociedade não vai ser composta por 2 ou mais pessoas, vai ser composta por um único sócio. Mas como noção, como regra geral, em princípio, sociedade é uma pessoa jurídica constituída por 2 ou mais sócios, sabendo-se que há exceções, que às vezes não vai ser uma pessoa jurídica e que às vezes não vai ter 2 ou mais sócios. Mas para diferenciar as espécies, em princípio, sociedade é isso, pessoa jurídica constituída por 2 ou mais sócios, por 2 ou mais pessoas. E por fim, a EIRELI é uma pessoa jurídica constituída por um único titular, constituída pela vontade de uma única pessoa física. EIRELI é uma pessoa jurídica constituída pela vontade de uma única pessoa física. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, né? E aí depois nós voltaremos para tratar especificamente de cada uma dessas espécies. Então, depois do intervalo, a gente vai começar falando de empresário individual, vamos falar de sociedade empresária e nós não conseguiremos encerrar esse ponto na aula de hoje. E aí nós vamos começar o nosso segundo encontro, ainda dentro das espécies de empresário, para finalizar o direito societário e depois ingressarmos na terceira espécie, que é a EIRELI. Então, depois do intervalo, voltamos falando exclusivamente de empresário individual e depois daremos seguimento à nossa aula.